Necronomicon é considerado o livro mais perigoso do mundo, veja por quê. Lovecraft é um autor, ele é um estadunidense. E foi quem escreveu o livro. O livro é sobre fórmulas mágicas para invocar o sobrenatural. E o que podemos adiantar para você é o seguinte: não existem cópias desse livro em nenhuma parte do mundo. Para quem estudou o assunto, a edição é única e sim, a mais perigosa do mundo. O motivo é simples: o conteúdo pode levar o leitor à demência ou à morte. Entenda! O livro conta sobre profecias e feitiços. Obviamente, se essas ações forem praticadas por pessoas erradas, elas podem gerar danos irreparáveis. O livro ainda mostra a realidade da história do mundo, citando alguns rituais obscuros e medonhos do passado. O mais engraçado é que os próprios especialistas que estudam o livro ou o conteúdo do livro geram mistérios acerca da edição. E, por isso mesmo, várias cópias falsas têm sido criadas no mundo todo. O resultado é que o livro é único, obra de ficção e mostra vertentes da história. O que se sabe também é que o autor sabia que não seria correto relevar o segredo através desse livro. E, talvez por isso, Necronomicon tenha sido escrito pelo árabe Abdul al-Aziz, ou melhor, Ibn al-Ravandi ou simplesmente Razes. E isso é o autor mesmo que contou. A história de Razes é a seguinte. Ele nasceu em 1827 no Afeganistão e era um islâmico. Estudou temas como o sufismo, uma corrente do Islã, teologia árabe e cristão, além de ter sido autor de vários livros sobre o tema e sobre filosofia também. Depois de tantos estudos, Razes começou a fazer peregrinações em lugares mais distantes e que eram, como dizem os estudiosos, selvagens para aqueles tempos. Nessa trajetória, Razes viveu como professor desconhecido e reapareceu após 10 anos no Deserto Vermelho. O Deserto Vermelho fica em Rub al-Khali. E ele contou que nessa década de desaparecimento esteve na cidade perdida de Irão, que é mítica. E foi lá que estudou os ensinamentos antigos e secretos que estão no seu livro. Foi após essa década que Razes viajou para o Egito e começou a visitar outras cidades históricas, como Alexandria, Cairo e Mênfis. E foi lá que passou o resto do estudo do que ficou sendo chamado de ciências ocultas. Assim, nasceram as primeiras páginas de Al-Azif. O conteúdo é proibido e, por isso, todas as cópias foram destruídas. Já em 1100, o Al-Azif foi traduzido para o grego pelo mosteiro Saint-Epou, que era um eremita do Egito. E foi aí que ganhou o nome de Necronomicon. Já em 1211, a tradução foi proibida e as cópias, queimadas por ordem de Constantinopla. No século XIV, o Al-Azif foi traduzido para o latim por Arnaldo Villanova. Em 1389, o Papa Bonifácio IX baniu os livros associados ao Al-Azif. Mas, uma tradução grega foi preservada. Se você entendeu a história até aqui, viu que entre os mandatos de pôr fogo nas obras, um exemplar sobreviveu, certo? E com a queda de Constantinopla, a obra chegou até a Rússia. Isso tudo por volta dos anos de 1453. Então, o livro foi escrito no Egito, mas foi traduzido para o grego e depois para o latim. E foi a versão grega que sobreviveu. Já na Rússia, Rasputin é quem ficou com o livro, que ganhou da esposa do czar Nicolás. E até hoje acredita-se que só há esse texto original em árabe. Isso porque a cópia grega que sobreviveu foi pega durante os saques do mosteiro de Saint-Epou. Mas, antes disso, conta a história de que um alquimista, o Teofrasto Paracelso, fez uma tradução para o alemão. E mais tarde, teve tradução do livro de Paracelso, para os suecos. A tradução sueca teve fim em 1697 no incêndio do Palácio Real em Estocolmo. Só que no século XVII, o místico John Dee começou a fazer uma nova tradução da obra-prima. No entanto, ela não foi publicada até a morte dele. Agora, após tantas queimas, traduções e vieses, você pode estar se perguntando o que tem por trás desse livro que o faz ser tão misterioso assim, correto? Vamos contar. O livro conta sobre a arte de dominar a mente de outras pessoas. E não é só isso. Também há fórmulas de como ficar invisível ou se transformar em um animal. E esses assuntos dão medo por serem desconhecidos. O problema é que não para por aí, não. Há ainda dicas e truques sobre o uso de venenos e rituais pagãos. Então,
Por que o livro foi criado? Qual era o objetivo? O que o autor queria com ele? Ninguém sabe. O que sabe é que ele mostra um pouco da mitologia suméria e da Babilônia, já que cita criaturas primitivas e deuses. Estudiosos que conhecem algumas páginas também mencionam os mitos da Mesopotâmia, como a história do homem chamado de Tarabiloco. Lembrando que não há cópias do livro que se tem conhecimento. Mas, pode haver alguma escondida. Outro ponto sinistro sobre o livro é que estudiosos, devido ao tempo em que foi escrito, acredita que as páginas tenham sido escritas com sangue humano. Já a capa é de pele. E os relatos você já sabe, sobre demônios e invocação do mal. Para quem vai estudar mais do assunto, saiba que a primeira citação originada foi no conto The Omen do próprio Lovecraft. E o próprio autor disse, já em 1055, que as pessoas se ofenderam com o livro, onde chamou Cthulhu de prisão eterna. Só para contextualizar esse ponto, saiba que os mitos de Cthulhu foram os primeiros contos que o autor escreveu. A partir deles, vários novos autores começaram a publicar os próprios contos. E com essa expansão, o autor original lançou o seu livro, o Necronomicon. Curiosidade à parte, considere que há sim outras versões desse livro. Por exemplo, sem ter notícia oficial, saiba que se acredita que a Universidade de Buenos Aires e a Biblioteca de Wedener tenham versões editadas já no século XII. Só vale lembrar que o autor já avisou, desde sempre, que a leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos ou visões sinistras. Portanto, se você vai procurar pelo exemplar, o ideal é ter noção sobre esses possíveis efeitos colaterais, está bem? E só para contextualizar toda a história temporal, vamos lá, o livro foi escrito em 730 e foi traduzido para o grego em 950, agora como Necronomicon. Foi queimado, perdido e parado no tempo. Mas, teve tradução para o latim em 1228. Novas reimpressões saíram depois. Além do Necronomicon, saiba que outros livros também causaram muito polêmica desde a publicação. Por exemplo, o livro de Toto que foi escrito e queimado durante o Império Egípcio. Ele tinha ensinamentos perigosos e fala sobre a influência dos faraós sobre os povos. Já o livro de Dzian, chamado de primeiro livro do mundo, conta sobre seres que habitaram o planeta há milhões de anos, antes mesmo dos homens. Há quem diga que há uma cópia escondida no Tibete. Já o livro de Voynich é considerado indecifrável, isso porque ele foi escrito por uma língua que é desconhecida e há mais de um século. Ele é muito estudado por historiadores, linguistas, matemáticos, engenheiros, astrônomos e até mesmo os botânicos. E tem o Excalibur, da década de 40, que fala da imortalidade humana. Já esse próximo tópico é para você ficar atento quando alguém tentar vender para você um livro sinistro. Isso porque pode ser que ele nem exista. É o caso de Os Segredos da Arte das Trevas. Esse livro foi citado em Harry Potter e tem detalhes sobre como fazer Horcrux. Essa é uma apuração de Sóstenes Formiga, especialista em marketing digital.